Olá pessoal, como estão? Espero que estejam todos muito bem, se cuidando. Dando continuidade então aos nossos estudos, a gente vai trabalhar na aula de hoje o primeiro reinado. Quando nós falamos em primeiro reinado, a gente está se referindo então ao Brasil independente. Então, no nosso último encontro, nós trabalhamos aí todo o processo que levou até a independência do Brasil, que marca aí o fim da crise do sistema colonial, e a partir de agora, então, a gente vai tratar na política nacional o Brasil como um país independente. Dentro desse assunto, então, nós vamos analisar as características gerais. E a primeira dessas características que a gente vai destacar é que no primeiro reinado nós temos aí o governo, né, o reinado de Dom Pedro I. Então, ele que proclama a nossa independência e ele que assume o poder no Brasil como o imperador. Então aí vocês têm uma imagem que retrata, né, aí Dom Pedro I como o imperador do Brasil. Na sequência, a gente tem que destacar que o Brasil manteve a sua unidade territorial, diferentemente das colônias espanholas aqui na América, que se fragmentaram em diversos países, né? Basta observar o mapa da América do Sul. A América Portuguesa ou a colônia portuguesa, ela manteve a sua unidade territorial. Então o Brasil era uma colônia e após a independência ele manteve-se como um país. Não houve uma fragmentação do nosso território. Tá? Isso é o que eu acabei de colocar para vocês aí nesse tópico que apareceu. Uma outra característica que a gente tem que destacar, né, característica geral do primeiro reinado, é a presença da corte portuguesa aqui no Brasil, que incomodava muito a elite brasileira. Então, o retorno de Dom João VI a Portugal não foi acompanhado de boa parte da corte portuguesa que permaneceu aqui no Brasil. Isso incomodava a elite brasileira porque afastava qualquer pretensão, né, que essa elite tinha de se aproximar de Dom Pedro I e conseguir então os privilégios que até o momento eram desfrutados por essa corte portuguesa. Ok? Acabou de aparecer para vocês aí neste tópico também. Bom, e aí nós temos a formação política nacional a partir de uma herança monárquica portuguesa, tá bem? Ou seja, enquanto Portugal era uma monarquia absolutista, o Brasil vai se constituir, apesar de na teoria ser uma monarquia parlamentar, na prática, a gente vai ver daqui a pouco, ele se constitui então como uma monarquia absolutista, tá certo? Bom, aqui a gente tem então o reconhecimento da independência do Brasil. É importante a gente destacar nessa parte que não basta o Brasil se proclamar independente de Portugal. É necessário que outros países, até mesmo que Portugal, reconheça o Brasil como uma nação independente. Então, qual foi o processo, como foi esse processo de reconhecimento da independência do Brasil por outros países? Primeiro foi a Inglaterra, tá bem? E aí, nesse contexto de reconhecimento da independência do Brasil pela Inglaterra, nós destacamos, tá certo? Que ela favoreceu, ela intercedeu favoravelmente a emancipação do Brasil junto à Santa Aliança. Lembrando, o que era a Santa Aliança? Era uma aliança entre países europeus formada como resultado da organização do Congresso de Viena, e essa Santa Aliança era contrária à emancipação política das colônias americanas. Tanto é que um dos fatores que levaram à proclamação da independência do Brasil foi a intenção de Portugal de recolonizar o Brasil. Pois bem, essa intenção de Portugal era sustentada, apoiada pelo Congresso de Viena e pela Santa Aliança. Porém, a Inglaterra, um dos países que formavam o Congresso de Viena e que também fazia parte da Santa Aliança, ela vai interceder favoravelmente ao Brasil, ou seja, ela vai se posicionar a favor da independência do Brasil, ou seja, contrária aos interesses então do Congresso e dos países que formavam a Santa Aliança, tá bem? Por que a Inglaterra vai se posicionar favorável ao Brasil? Porque os ingleses tinham interesses comerciais com o nosso país. Entendam vocês que se o Brasil fosse uma colônia de Portugal, prevaleceria o antigo pacto colonial, que a gente conversou no nosso último assunto. O pacto colonial, só para nós resumirmos, ele determinava o exclusivo metropolitano. O que é isso? Só Portugal, ou seja, só a metrópole poderia fazer o comércio com a sua colônia. Nenhuma outra nação, nenhum outro país tinha o direito de comercializar com a colônia sem o aval ou autorização da metrópole, ou sem passar por ela. Ok? Caído o pacto colonial, ou seja, com a independência,
a Inglaterra e outros países poderiam comercializar com o Brasil e com outras colônias também independentes. Então esse era o interesse principal dos ingleses em apoiar, interceder favoravelmente pela independência do Brasil. Tá certo? E, obviamente, né, vamos falar que os ingleses também receberam aí um por fora. Tá? Esse por fora não foi escondido, na verdade ele foi bem explícito. O Brasil assumiu uma dívida que Portugal tinha com os ingleses, mais ou menos aí no montante de 2 milhões de libras esterlinas, isso no final do século XIX, tá? Hoje muito mais do que 2 milhões, se a gente for fazer todas as correções monetárias. O Brasil assume essa dívida que Portugal tinha com a Inglaterra e os ingleses então reconhecem o Brasil como um país independente. Tá bem? Seguindo então. Outras características a gente tem que destacar sobre o fato da Inglaterra ter reconhecido o Brasil como um país independente foi o fato dos ingleses terem concedido empréstimos ao Brasil, tá certo? Esses empréstimos eram pagos com juros, então era de interesse da Inglaterra que o Brasil fosse independente. O Brasil concordou em prolongar o Tratado de Livre Comércio por mais 15 anos. Lembrando, esse Tratado de Livre Comércio foi aquele assinado por Dom João VI no momento da chegada da corte portuguesa ao Brasil, permitindo aí, então a abertura dos portos brasileiros. Okay? Esse tratado seria prolongado por mais algum tempo. Juntamente com esse tratado vinham todas aquelas taxas favoráveis à Inglaterra. Não sei se vocês estão lembrados, mas é só para recordar, os ingleses pagavam aí um percentual de impostos menor, inclusive, do que o percentual pago pelos próprios portugueses durante o período em que Brasil e Portugal estiveram politicamente unidos. Então essas taxas são mantidas agora a partir do prolongamento deste Tratado de Livre Comércio. Tá bem? E o Brasil se comprometeria em extinguir o tráfico negreiro, tá? Em até 3 anos a partir da sua independência. Então, se a gente contar que a independência foi em 1822, até 1825 a escravidão no Brasil deveria ser abolida, ok? A gente sabe que não é isso que vai acontecer e mais para frente nós vamos entender como e por quê, ok? Por que a Inglaterra estava interessada em acabar com a escravidão no Brasil? Pelo mesmo motivo em que ela apoiou a independência do Brasil. Os ingleses entendiam que um país escravocrata, onde boa parte da população era escrava, ele tinha um mercado consumidor reduzido, afinal o escravo não recebia salários, ok? Então abolir a escravidão significava aumentar a mão de obra paga, assalariada e obviamente aumentar o número de consumidores para as mercadorias que os ingleses venderiam ao Brasil. Então, os ingleses começam a pressionar o Brasil desde o momento da sua independência pela abolição da escravatura, ok? Bom, aí a gente tem que destacar um ponto, né? Vamos fazer uma observação, tá bem? Toda essa influência da Inglaterra sobre a política brasileira vai fazer com que o poder de Dom Pedro I junto aos políticos brasileiros diminua, tá bem? Por quê? Esses políticos brasileiros viam Dom Pedro I como um fantoche, uma marionete dos ingleses, que estava ali governando em interesse dos ingleses, não em interesse do Brasil ou deles próprios, tá bem? Que eram membros da elite nacional. Então, essa relação, né, de dominação da Inglaterra para com o Brasil pós-independência vai reduzir o poder de Dom Pedro I junto à classe política brasileira, né? E a gente pode aqui completar dizendo que o Brasil deixou de ser dependente de Portugal e passou a ser dependente da Inglaterra a partir aí da proclamação da nossa independência. Tá bem? Continuando. Outro país que reconheceu a independência do Brasil foram os Estados Unidos. Lembrando, a gente já está no século XIX e desde o final do século XVIII os norte-americanos já haviam conquistado a sua independência. Ok? Então os Estados Unidos prontamente vão reconhecer a independência do Brasil, porém não sem alguns interesses que a gente vai destacar aqui na sequência. Quais são eles? Primeiro, a doutrina Monroe. Para quem não lembra, a doutrina Monroe pregava a América para os americanos, ou seja, um continente americano livre de qualquer influência europeia, tá certo? Mais para frente a gente pode atualizar esse América para os americanos, dizer que o continente americano pertence aos norte-americanos e não ao povo que realmente reside nesses países, tá certo? Continuando então.
Outro fator, tá, que a gente tem que destacar aqui, dentro desse contexto de estruturação política do Brasil durante o primeiro reinado e pós a independência, são as características do Estado brasileiro. Tá bem? Como que o Brasil vai se configurar enquanto Estado? Então a gente destaca, foi formada uma Assembleia Constituinte. Qual que é o objetivo de uma Assembleia Constituinte? O próprio nome já sugere, é a elaboração de uma Constituição. Essa Assembleia Constituinte formada no Brasil, ela tinha tendências liberais, e essas tendências liberais, mais o fato de se aprovar uma Constituição, acabariam por reduzir, por diminuir o poder do imperador. Okay? Essa Assembleia Constituinte ela era dividida em dois partidos. Nós temos o Partido Brasileiro, e dentro do Partido Brasileiro nós temos duas divisões. De um lado, os conservadores, que propunham a divisão do poder entre o parlamento e o imperador e eleições indiretas, ou seja, para os conservadores a política nacional seria feita juntamente entre o imperador e o parlamento e as eleições seriam indiretas, tá certo? E nós temos aí os liberais. Quem que eram os liberais? Os liberais propunham a soberania do parlamento. O que significa isso? O primeiro-ministro que estaria à frente do parlamento, ele seria o chefe de Estado, aquele que propriamente teria os poderes políticos, enquanto o imperador seria apenas o chefe de... Perdão, o primeiro-ministro ele seria o chefe de governo, aquele que propriamente teria os poderes políticos, enquanto o imperador seria apenas chefe de Estado, ele seria aquele que representaria a política nacional sem poderes políticos, em um paralelo que a gente pode fazer aí com a monarquia inglesa, tá? Que é uma monarquia parlamentar. Bom, e também defendiam as eleições indiretas, tá certo? E o Partido Português, tá? Que ocupava a Assembleia Constituinte juntamente com o Partido Brasileiro, então dividido entre esses dois grupos que a gente acabou de ver. O Partido Português ele era contrário à divisão entre Brasil e Portugal, tá certo? E eles propunham a concentração dos poderes na figura do imperador e a manutenção dos cargos administrativos na mão dos portugueses. Okay? Então, eles eram contrários a todo esse processo político que estava acontecendo, né, de independência, vamos colocar desse jeito. E uma vez que o Brasil estava independente de Portugal, eles defendiam então a concentração dos poderes políticos na figura do imperador. Então, o Brasil, de acordo com o Partido Português, ele se configuraria em uma monarquia absolutista, onde os portugueses, juntamente com o imperador Dom Pedro I, governariam o país. Afinal, os portugueses ocupariam os cargos administrativos. Tudo bem? Seguindo então. Quais as características desta Constituição que seria então aprovada pela Assembleia Constituinte? Os estrangeiros não poderiam exercer cargos políticos, ou seja, aí o medo desses portugueses e o motivo pelo qual eles formaram o Partido Português, porque se a Constituição fosse aprovada pela Assembleia, eles estariam fora da administração pública. Que nem eu falei para vocês, o objetivo dessa característica da Constituição era afastar esses portugueses do imperador, então. Essa Constituição estabelecia o voto censitário. Lembrando, o que é o voto censitário? É aquele que está relacionado à renda, ou seja, só poderiam participar das eleições aquele que tivesse determinada renda pré-estabelecida pela Constituição. Ok? E aí, então, surge a famosa expressão Constituição da mandioca. De onde que vem essa expressão tanto engraçada? O direito de participar da política nacional ele seria medido pela quantidade de alqueires que a pessoa tivesse cultivado mandioca. O que isso tem a ver? O que tem a ver a mandioca com a política? Vamos colocar aqui, ó. Presta atenção nessa observação. Mandioca era um produto que não tinha qualquer valor comercial, tá certo? Mandioca não era um produto que você cultivava visando a comercialização dele, ok? Então, se você tivesse uma quantidade de alqueires, onde nesses alqueires você tivesse cultivado a mandioca, significava que você tinha uma grande quantidade de terras e, portanto, você poderia abrir mão daqueles alqueires para plantar mandioca. Afinal, você não ia ter nenhum tipo de rentabilidade com o cultivo dela, tá certo? Por isso, então,
que ficou conhecido como Constituição da Mandioca, porque eles avaliavam quem podia participar da política, ou seja, quem tinha o direito de votar, a partir da quantidade de alqueires em que essa pessoa tinha plantado mandioca. Tá certo? É até engraçado a gente falar desse jeito, mas de fato era o que acontecia. Tá bem? Vamos dar sequência. A existência de uma Constituição, ou seja, a transformação do Brasil em uma monarquia parlamentar, ela acabava por obstruir os poderes do imperador. Como assim? Isso reduzia os poderes que o imperador tinha. Afinal, quem tinha os poderes políticos, quem representava o governo era o parlamento. O imperador representava apenas, ele era apenas chefe de Estado. Tá bem? Desse jeito, em 1823, Dom Pedro I vai dissolver a Assembleia Nacional Constituinte. Como assim? Ele vai acabar com essa Assembleia, cujo objetivo era criar uma nova Constituição. Mesmo tendo dissolvido a Assembleia, alguns deputados ainda tentaram resistir, mantiveram-se reunidos em Assembleia para poder votar a nova Constituição, e o imperador decreta a prisão, né, destes deputados. Então, nessa noite em que eles permaneceram reunidos, mesmo após o imperador ter decretado a dissolução da Assembleia, esse episódio ficou conhecido como Noite de Agonia. Ok? Por quê? Porque na sequência o imperador vai ordenar a prisão destes deputados. Tá bem? E, na sequência, o exílio deles também. Seguindo. Desse jeito, em 1824, Dom Pedro I vai outorgar a primeira Constituição do Brasil. Então vamos deixar aqui bem claro um negócio. A primeira Constituição, o primeiro conjunto de leis que o Brasil teve na sua história, ok? Considerando que agora o Brasil era um país, não mais uma colônia de Portugal, foi a Constituição de 1824. E essa Constituição foi outorgada por Dom Pedro I. O que significa dizer que ela foi outorgada? Presta atenção, eu coloquei um asterisco ali na palavra. Outorgado significa dizer que ela foi imposta pelo imperador. Essa Constituição não passou por uma Assembleia Constituinte, as leis que estavam presentes nessa Constituição não foram votadas e aprovadas por esta Assembleia. O imperador simplesmente redigiu a Constituição ou mandou que alguém o fizesse, ok? Assinou aprovando-a e dessa forma impôs a Constituição a toda a nação brasileira. Ok? Aí ao lado apareceu para vocês a foto que mostra, né, a capa da Constituição de 1824, um molde da mão de Dom Pedro I e ali um carimbo que foi utilizado para oficializar a criação deste documento. Tá? Essa imagem vocês encontram também na apostila de vocês. Bom, qual era o objetivo de Dom Pedro I ao outorgar a Constituição? É claro, se ele dissolveu a Assembleia Constituinte porque ela ameaçava os seus poderes, ele outorgou a Constituição de 1824 para manter os seus poderes políticos concentrados, ok? Ele não queria dividir esses poderes com ninguém, ele queria concentrá-los em suas mãos. A gente vai ver daqui a pouquinho que isso vai ter consequências para o Dom Pedro I. Tudo certo? Seguindo então. Bom, características da Constituição de 1824. Vamos colocar aqui, ó. Ela tinha como bases constituições de países, de nações absolutistas, como era o caso da Constituição Francesa dos Bourbons, de 1814, aquela que foi aprovada por Luís XVIII depois do fim da Era Napoleônica, quando os Bourbons retornam ao poder na França. Era uma Constituição que estabelecia a existência de 4 poderes. E vocês vão perguntar o seguinte, mas não existem só 3? Pois é, existem 3 poderes se a gente for analisar aí a tripartição dos poderes proposta por Montesquieu, né? O poder executivo, o legislativo e o judiciário. Pois bem, no Brasil, além desses 3, existia também um 4º poder chamado de poder moderador. O que era o poder moderador? Ele era exercido pelo imperador, juntamente com o poder executivo, e este poder dava ao imperador o poder de veto sobre os poderes judiciário e legislativo. Então, em outras palavras, o poder moderador ele concentrava nas mãos do imperador os outros 2 poderes. Então, o imperador, que já era o executivo, mais ou com a presença do moderador, ele acabava tendo poder sobre o legislativo e o judiciário. Então, aquela ideia de autonomia dos 3 poderes, né, que vem junto com a ideia de tripartição do poder, ela não existia no Brasil. Tá certo? E vai dar bastante pano para manga esse poder moderador, a gente vai trabalhar isso nos outros assuntos, ok? Essa Constituição de 1824,
ela estabelecia o catolicismo como a religião oficial do Brasil, tá? Não era a única, mas era a religião oficial. As demais religiões protestantes, por exemplo, elas eram permitidas desde que o culto fosse doméstico. Como assim? Os seguidores de outras religiões não poderiam ter os seus próprios templos, não poderiam cultuar abertamente a sua fé, apenas dentro da sua casa. O catolicismo era a religião oficial, a única permitida, ou seja, o único culto permitido abertamente no Brasil. Sobre o catolicismo e a Constituição de 1824, a gente tem mais alguns pontos para destacar, que eu vou colocar agora para vocês na sequência, ok? Esse ponto é o seguinte: a Constituição estabelecia o padroado e o beneplácito, tá bem? Ou seja, determinações na Constituição que estavam ligadas à Igreja. O que significa cada uma delas? O padroado, ele submetia a Igreja Católica no Brasil ao Estado brasileiro, tá certo? O imperador, como chefe de Estado, ele passava a ter o poder de indicar pessoas para os cargos eclesiásticos. Ou seja, de indicar as pessoas que ocupariam os cargos de bispo, de arcebispo, por exemplo, desde que, é óbvio, essas pessoas tivessem a aprovação da Igreja Católica, ok? Mas quem os indicava ou quem poderia fazer isso era o imperador. E vocês já imaginam, né? Por que o imperador ele vai determinar isso? O imperador queria ter o controle sobre a Igreja Católica no Brasil. Ele não queria que os padres saíssem por aí criticando o seu modo de governar, então ele tratou de criar um mecanismo que permitisse a ele colocar nos cargos eclesiásticos brasileiros pessoas que iriam seguir aquilo que ele mandava. Essa foi a condição dada por Dom Pedro I para que o catolicismo fosse então a religião privilegiada aqui no Brasil, tá certo? Foi a condição dada por Dom Pedro I para dar as garantias que a Igreja Católica queria ao Brasil, tá certo? Para que ela pudesse firmar o seu poder religioso. E o beneplácito? O beneplácito ele autorizava que as normas e as determinações enviadas pelo Papa pudessem ser praticadas pela Igreja no Brasil. Como assim? Tudo aquilo que o Papa determinasse que a Igreja do mundo todo, a Igreja Católica do mundo todo, deveria fazer, aqui no Brasil, antes de ser feita, ela deveria passar pela aprovação do imperador, no caso Dom Pedro I. Ou seja, tudo aquilo que o Papa determinasse só seria feito ou praticado no Brasil se o imperador concordasse, e isso era garantido pela Constituição de 1824 no beneplácito. Tranquilo? Seguindo. Bom, a monarquia no Brasil ela tinha um caráter hereditário. O que significa isso? Ela é passada de pai para filho. Então, assim que Dom Pedro I morresse ou abdicasse, como foi o caso, o trono passaria então para o seu herdeiro homem mais velho, ou seja, o primeiro homem na linha de sucessão ao trono, ok? O Senado era vitalício. O que significa isso? Uma vez o senador empossado, ele ocuparia este cargo até o fim da sua vida, e o voto censitário ele foi mantido, só que agora a pessoa para votar não precisava mais ter aí, né, aquelas condições que haviam sido pré-estabelecidas na Assembleia Constituinte. Ele apenas deveria comprovar uma renda mínima anual. Se ele conseguisse comprovar essa renda mínima anual, algo que a gente pode relacionar hoje à declaração do imposto de renda, ele tinha então o direito de participar da política. Bom, lembra que eu falei lá atrás que a postura de Dom Pedro I em fechar e dissolver a Assembleia Nacional Constituinte, né, e aprovar uma Constituição, que é a Constituição de 1824, que concentrava os poderes em suas mãos, traria consequências para ele? Pois bem, essa consequência foi a Confederação do Equador, que a gente trabalha agora. O que foi a Confederação do Equador? Foi um movimento político, okay, que aconteceu na região nordeste brasileira em oposição à centralização do poder nas mãos de Dom Pedro I, que ficou aí evidente quando ele outorgou a Constituição de 1824. Quais são os antecedentes da Confederação do Equador? O primeiro deles são os problemas econômicos advindos da Revolução Pernambucana de 1817. Não sei se vocês estão lembrados, mas nos assuntos anteriores, no assunto que trabalha as revoltas emancipacionistas, a gente trabalhou a última delas como sendo a Revolução Pernambucana de 1817. Essa revolução foi sufocada
pelo governo central, no caso Rio de Janeiro. Nessa época a corte já estava aqui no Brasil e todos os problemas econômicos que vieram dessa revolução vão formar aí as bases que levaram a população novamente a se revoltar e aí a formar o movimento conhecido como Confederação do Equador. Outro antecedente, outro motivo da Confederação do Equador foi o fechamento da Assembleia Constituinte, que eu comentei com vocês, tá? A insatisfação frente a essa postura autoritária de Dom Pedro I, e aí uma continuação dessa postura autoritária foi a outorga da Constituição de 1824, que a gente acabou de trabalhar. Quais eram os principais líderes deste movimento que a gente está chamando e foi reconhecido como Confederação do Equador? Cipriano Barata, que é esse cidadão que acabou de aparecer para vocês aí, e o Frei Caneca, que ao final deste movimento foi fuzilado. Tá bem? Quais as principais características da Confederação do Equador? A primeira delas é o rompimento político com o Império. Vamos colocar que o objetivo deles era separar a região, parte da região Nordeste, do restante do Brasil, transformá-lo, vamos colocar então, em uma nação independente. Ok? Está aí para vocês a bandeira que representaria essa região caso eles tivessem sucesso. Eles tinham um sentimento anti-lusitano. Anti-lusitano pode ser traduzido como anti-português. Eles eram contrários à permanência de portugueses em cargos administrativos e, se a gente for olhar com um pouquinho mais de atenção, o próprio imperador do Brasil não era brasileiro, ele era português, filho de Dom João VI, herdeiro do trono de Portugal. Tá bem? Então, eles eram contrários a essa presença dos portugueses na administração brasileira. Quais foram as consequências da Confederação do Equador? Obviamente, se a gente olhar no mapa do Brasil, o Nordeste não é um país separado, ele faz parte do nosso território, então a gente pode entender que eles não obtiveram sucesso. Por quê? Porque o movimento foi sufocado e, o que é interessante destacar, quem ajudou Dom Pedro I a sufocar a Confederação do Equador foram os próprios senhores de engenho da região, tá bem? De Pernambuco principalmente, e tropas inglesas. Por que a Inglaterra vai meter o bedelho de novo nessa questão e em mais uma questão que envolve a política nacional? Porque se a região Nordeste se separasse, ou nem que isso fosse momentâneo, isso representaria aí consequências naquilo que os ingleses mais estavam interessados, que eram as relações comerciais com o Brasil. Isso enfraqueceria o Brasil enquanto Estado, e os ingleses não estavam dispostos a apostar para ver o que iria acontecer, então eles apoiaram Dom Pedro I na sua operação para sufocar a Confederação do Equador. E os senhores de engenho apoiaram Dom Pedro I simplesmente porque eles tinham medo de que esse novo governo constituído na região, caso o movimento obtivesse sucesso, ameaçasse os seus privilégios e o seu status social. Ok? Afinal, este movimento tinha como um dos seus pilares, uma das suas bandeiras, a abolição da escravatura. O fim da escravidão representaria o fim da mão de obra que mantinha a riqueza desses senhores de engenho, que produzia riqueza para eles. Então eles não quiseram apostar, não quiseram pagar para ver como que ia se configurar a região caso eles tivessem sucesso, e resolveram apoiar Dom Pedro I e manter as coisas do jeito que elas já estavam. Tá certo? Bom, como eu falei para vocês lá no slide anterior, já tinha adiantado, o Frei Caneca ele vai ser fuzilado, e tudo isso que aconteceu, tá? A dissolução da Assembleia Nacional Constituinte, a outorga da Constituição de 1824, o modo como Dom Pedro I tratou a Confederação do Equador vai contribuir para que ele perdesse o seu apoio político. Ou seja, o modo como Dom Pedro I conduz a política nacional, principalmente o seu caráter centralizador, autoritário e repressivo, vai fazer com que ele perca o seu apoio político aqui no Brasil. E aí nós temos o acirramento da crise econômica, aí a gente pode falar nacional, que vai ser então agravada ainda mais pela dependência que o Brasil tinha em relação à Inglaterra. De que jeito que a dependência em relação à Inglaterra pode agravar a crise econômica no Brasil?
Se o Brasil favorecia a entrada de produtos ingleses, a gente pode entender que ele desfavorecia a produção destes produtos aqui no Brasil. O Brasil não conseguia criar manufaturas simplesmente porque qualquer produtor brasileiro teria que concorrer em pé de desigualdade com a Inglaterra. Ok? Então, os gastos militares que a Confederação do Equador obrigou o Estado brasileiro a fazer, somados a essa dependência que o Brasil já tinha em relação à Inglaterra, vão fazer com que a crise econômica no nosso país, que é patológica, que acompanha a nossa história desde o começo, ela se agrave ainda mais. Tá certo? Bom, e aí então, para a gente ir concluindo este assunto, né, caminhando para o que nós chamamos de período regencial, é aquilo que nós vamos tratar como o Império isola-se, seguindo aí a apostila, tá bem, de vocês. O que vai acontecer? Bom, lá na Europa, depois da morte de Dom João VI, começa um período de guerras que vão ser chamadas de guerras miguelistas, e essas guerras elas envolviam a disputa entre Dom Pedro I e o seu irmão Dom Miguel pela sucessão do trono português. Então, a morte de Dom João VI ela desencadeia aí uma disputa entre os dois irmãos, Dom Pedro, herdeiro legítimo do trono, e o seu irmão, que queria tomar dele o trono, ou seja, isso desencadeia uma guerra entre esses dois pelo trono português. Seguindo, o apoio dado por Dom Pedro I aos seus apoiadores lá em Portugal, ou seja, o apoio que Dom Pedro I enviou àqueles que defendiam que ele deveria assumir o trono, vai fazer com que os brasileiros começassem a olhar para o Dom Pedro I da seguinte forma: pô, você é imperador do Brasil, mas você está apoiando e gastando recursos brasileiros com uma guerra na Europa, que caso você vença, te dará o direito de assumir o trono português. Você é imperador do Brasil e quer ser o rei de Portugal. Então, os políticos brasileiros começam a enxergar Dom Pedro I como um governante que não estava mais preocupado com a situação política brasileira. Temos aí a questão da Cisplatina, tá certo? Cisplatina era uma província que ficava na região sul do Brasil, onde hoje está um país que nós conhecemos pelo nome de Uruguai, e durante este contexto a província Cisplatina se separa do Brasil. Todo este processo que termina com a separação da província Cisplatina em relação ao Brasil é acompanhado, né, ele é seguido de guerras, onde o Brasil tenta evitar que isso acontecesse, e todas essas guerras têm custos, e isso aumenta ainda mais os custos que o Estado brasileiro tinha e vai intensificar ainda mais a crise econômica que o Brasil já sofria, ok? E nós temos um episódio dentro deste contexto conhecido como Noite das Garrafadas. O que foi a Noite das Garrafadas? Dom Pedro I faz uma visita frustrada a Minas Gerais. Como assim frustrada? Ele não é recebido da maneira que ele gostaria ou esperava. Por que ele não é recebido da maneira que ele gostaria ou esperava? Porque a popularidade dele frente à classe política e à elite brasileira estava muito baixa. Por que ela estava muito baixa? Porque ele era um imperador autoritário, que havia centralizado os poderes em suas mãos, que não havia atendido aos interesses da elite brasileira, que lá atrás apoiaram Dom Pedro na proclamação da independência, esperando obter privilégios. Ok? Então, com essa popularidade baixa, Dom Pedro I não é recebido da maneira que ele queria, que ele gostaria, esperava, que ele merecia, enfim, lá em Minas Gerais. E aí, no seu retorno ao Rio de Janeiro, o Partido Português organiza uma recepção, tá bem? Para tentar dar uma levantada nos ânimos do imperador. E no meio dessa recepção, o Partido Brasileiro organiza uma bagunça, tá? Essa bagunça se transforma em uma briga generalizada e no meio dessa briga começa a rolar garrafada. Por isso que o episódio ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, ok? Só para a gente dar uma descontraída um pouquinho nesse assunto da história do primeiro reinado. Tranquilo até aqui? Seguindo. Bom, com tudo isso que estava acontecendo, que a gente acabou de descrever, o imperador começa a enfrentar uma oposição na Câmara dos Deputados e também na imprensa, ok? Para tentar reverter a situação e melhorar a imagem e o apoio, né, que ele tinha, Dom Pedro I nomeia um ministério composto apenas por brasileiros,
que ficou conhecido como Ministério dos Brasileiros. Então, ele tentou aí uma manobra para reverter esse quadro de pouco apoio político e social, formando um ministério apenas de brasileiros. No entanto, o imperador precisava que esse ministério apoiasse a repressão às províncias brasileiras que estavam se levantando contra o imperador, coisa que esse ministério não iria fazer. Afinal, esses políticos brasileiros também eram contra a essa postura autoritária e centralizadora do Dom Pedro I. O que Dom Pedro I faz então? Ele vai demitir esses ministros, né? Vai dissolver este ministério e nomeia, né, um novo ministério composto por portugueses. Ele ficou conhecido como Ministério dos Marqueses. Isso vai destruir ainda mais a aprovação do imperador, ou seja, vai aumentar ainda mais a desaprovação do imperador Dom Pedro I frente aos políticos e à elite brasileira. Ok? E aí o imperador ele vai finalmente chegar no final, tá bem? Ele vai chegar em uma situação onde não havia mais qualquer possibilidade de reversão, de voltar ou de tentar recuperar aquilo que ele já havia perdido, que era o apoio político e o apoio das elites. Okay? Então, frente a essa situação, sem apoio da elite brasileira, sem apoio da classe política brasileira, tá bem? E cedendo às pressões desses grupos de maior poder e influência dentro do Brasil, Dom Pedro I vai abdicar do trono brasileiro no dia 7 de abril de 1831. Okay? E aí ele volta para Portugal para assumir o trono português, que ele vai governar por mais alguns anos até a sua morte. Tá bem? Quando ele abdica, quem fica no trono, ou seja, quem assume o seu lugar no Brasil, é o seu filho, na época com apenas 5 anos, Pedro de Alcântara, que daí a algum tempo vai se transformar no Dom Pedro II, dando início ao período da nossa história que nós chamamos de Segundo Reinado. Só que entre a abdicação de Dom Pedro I e a coroação de Dom Pedro II, nós temos um período, tá, um gap, que é chamado de período regencial, e este vai ser o assunto da nossa próxima aula, do nosso próximo encontro. Tudo certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o assunto, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida e até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos.